Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Esse é o primeiro versículo sobre a história de um homem exemplar, sempre temente a Deus. Um dia, ele perdeu tudo que tinha: riqueza material, claro, saúde e família. Mostrando ser um homem digno, permaneceu inabalável em sua fé. Essa é a história resumida que você deve conhecer. Mesmo quem não é cristão ou uma pessoa religiosa provavelmente já ouviu ou mesmo usou a expressão ter a paciência de Jó. Eu sei que Jó é um dos personagens bíblicos mais conhecidos da cultura cristã. Mas você conhece realmente sua história? Sabe que ele perdeu tudo? E como ergueu novamente sua vida? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui comigo. Os estudiosos dos textos bíblicos explicam que o narrador do livro de Jó é desconhecido e que a história está situada no século V antes da era cristã. O estilo da escrita é bem interessante. A introdução e a conclusão são narradas em prosa. Por outro lado, os dilemas, aflições e obstáculos enfrentados por Jó são retratados em diálogos por meio de um tom poético. O livro de Jó é um dos escritos do Velho Testamento, que mais se destaca por seu teor didático, quero dizer, por seu intuito de ensinar para a vida. O tema retratado é o sofrimento humano e a sua resiliência. Jó é descrito como homem próspero, pai de 7 filhos e de 3 filhas. A história começa em uma situação confortável, mas uma série de desastres acontecem. Desafios que Jó precisa enfrentar para provar seu valor perante Deus. Sendo humano, feito de carne e osso, ele não conhece os planos divinos e sente o sofrimento na terra como um martírio sem fim, sem um propósito maior. Sabemos que as histórias bíblicas precisam ser interpretadas a partir do contexto histórico em que foram escritas. Isso quer dizer que os ensinamentos morais, os anseios e questões sociais ou culturais presentes nas escrituras refletem as preocupações dos homens que viveram na época em que o texto foi produzido. Uma vez sabendo desse fato, entendemos também que as histórias bíblicas produzem alegorias e imagens que podem se relacionar com questões existenciais e filosóficas mais amplas. Por exemplo, no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, narrados por seus apóstolos, nos fazem refletir sobre o significado do amor. Quando o profeta ensina o amor e a compaixão ao próximo por meio de parábolas, podemos interpretar suas palavras no que elas carregam de mais profundo e poético para as nossas vidas. Com a história de Jó, a leitura também precisa se ater a questões mais filosóficas e teológicas. Para além das interpretações mais gerais de que seremos recompensados se tivermos fé e paciência, existem questões mais profundas que tocam nas bases da doutrina religiosa. Qual é o sinal da bênção de Deus? É a riqueza e a prosperidade? Ou o fato de temer a Deus? Os preceitos religiosos estariam sempre acompanhados pelo
interesse na recompensa material? Para os teólogos que investigam as escrituras sagradas, o livro de Jó apresenta questões fundamentais para a doutrina religiosa, que dá base para o cristianismo. Esses estudiosos entendem que provavelmente o livro foi escrito na época anterior à chegada de Esdras, na Palestina, e ao seu projeto de renovação religiosa entre os povos judeus. Esse período corresponde ao pós-exílio, quando a Palestina se encontra sob dominação dos persas. Nesse contexto, os israelitas que tinham se exilado na Babilônia retornam para a Palestina. Apesar das esperanças durante o retorno às suas terras, o povo judeu enfrenta diversos problemas sociais. Por isso, a questão principal da história de Jó reflete o anseio dos povos judeus daquela época. Por que eles continuavam a sofrer tantas dificuldades se tinham permanecido fiéis a Javé, ou seja, a Deus? E tinham regressado com a esperança de reconstruir o que tinham perdido. Em resposta à teologia moral de causa e efeito, a história de Jó propõe um novo tipo de sabedoria que questiona o sistema de crenças da época. O caso de Jó se apresenta como um dilema para o pensamento teológico de que existe retribuição em vida. Para a cultura cristã, um dos ensinamentos da história é de que a riqueza e a prosperidade não são critérios para definir a integridade de alguém. Isso porque Jó permanece um homem digno, mesmo depois de perder tudo. Outro ensinamento é de que mesmo pessoas corretas e tementes a Deus passam por privações. O livro de Jó, em conjunto com o livro de Eclesiastes, representa uma ruptura com a cultura judaica da época. A crença era de que não haveria mais nada além da morte. Por isso, o comportamento moral e religioso das pessoas deveria ser recompensado em vida. O livro de Jó foi inspirado em uma história antiga sobre um homem paciente. No livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Jó é citado como um homem sábio, junto com Noé e Daniel. De acordo com os teólogos, esse livro provavelmente foi escrito 150 anos antes do livro de Jó. A história dos sábios já era conhecida na Palestina, mas ele é apresentado como um estrangeiro. Ele é aquele que veio da terra de Uz. Por isso, os teólogos acreditam que a figura de Jó pode ter sido construída como um provérbio, ou seja, como uma alegoria. Esse fato também tem um sentido para a história, pois significa que a fé em Deus e a moral religiosa não são exclusivas do povo de Israel. Todos podem ser homens dignos e exemplares. No dia em que Deus é visitado por seus filhos, ou seja, pelos anjos, Satanás aparece no meio celestial e relata ter andado sobre a terra. Deus então o questiona: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Com essas palavras, o leitor percebe como Jó era um homem digno. Sua bondade era tão notável que Deus tinha orgulho do seu servo. Mas uma série de questões que começam no plano celeste deu início ao debate teológico do livro. Satanás, então, provoca a dúvida. Não cercaste como de uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens?
abençoas tudo quanto ele faz, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende as suas mãos e toca em tudo que ele possui. Eu quero ver. Juro que te amaldiçoará na tua face. Deus aceita a provocação de Satanás e permite que a fé de Jó seja testada. Esse é o início das provações do personagem heróico da nossa história. Primeiro, Jó perde seus servos, seus animais, suas riquezas. Em seguida, recebe a notícia de que seus filhos e filhas, quando comiam juntos na casa do mais velho, foram arrebatados por um furacão que destruiu a casa e provocou a morte de todos. Mas Jó se manteve firme em seu respeito a Deus e em sua resignação. Não satisfeito, Satanás coloca a fé de Jó em dúvida novamente e resolve que a próxima maldição será uma lepra para ferir seu corpo. Cercado por tantas misérias, Jó é testado mais uma vez, quando sua esposa questiona sua fé e diz: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre! Jó resiste mais uma vez e não tira a própria vida, além de também não questionar a vontade divina. Depois de sofrer em silêncio durante 7 dias e 7 noites, Jó amaldiçoa o sentido da vida. Principalmente, começa a questionar a justiça de um Deus que castiga homens que vivem no caminho da honestidade. Depois desse momento, os 40 capítulos do livro se dedicam a um debate entre Jó e seus amigos, Elifaz, Baldá e Sofá. Os amigos o consolaram quando ele se manteve resignado e em silêncio. Mas quando começou a questionar a vontade de Deus, responderam sugerindo que Jó era um pecador e que deveria ter feito algo de muito errado para receber tantos castigos. Todas as falas dos amigos representam o pensamento da época de causa e efeito, ou seja, de justiça divina para os humanos durante a vida na Terra. O interessante é que Jó compartilha da mesma teologia que os amigos, mas é a sua experiência humana que faz com que ele questione essa forma de conceber a religião. Jó sabia que não havia cometido pecado algum que merecesse castigos tão horríveis. Essa realidade provoca um dilema sobre o pensamento religioso. Ao mesmo tempo que o diálogo entre ele e os amigos questiona os propósitos para a vida dos homens. A história desconstrói também a imagem de um Deus punitivo. No final, o diálogo poético entre os amigos é interrompido e acontece uma revelação celestial. Em resposta, Deus aparece e mostra que Jó compreendeu corretamente a vontade divina. O ensinamento e a conclusão do debate apresentado ao longo do livro é que mesmo as pessoas boas e fiéis também podem sofrer na terra. Como retribuição, Jó recebe uma nova vida, mais abençoada do que antes, com o presente de viver 140 anos e conhecer 4 gerações de seus filhos. Deu para perceber que toda a trajetória de Jó aborda várias temáticas? A partir dela, podemos refletir sobre o sofrimento dos inocentes, a pobreza, a existência humana e, principalmente, sobre as doutrinas teológicas. O livro de Jó é reconhecido como um dos textos bíblicos de grande profundidade filosófica e poética. Não é para menos, uma vez que realmente nos faz questionar o sentido da vida.
Acho que essa é uma das nossas grandes questões existenciais, não é mesmo? Espero que você tenha gostado da leitura e interpretação a respeito dessa tradicional história religiosa. Até o próximo mistério sobre a nossa vida na Terra.